Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. O primeiro café em silêncio. O despertador tocou às 6, como sempre fazia, mas naquela manhã, ele não parecia urgente. Helena abriu os olhos devagar, como quem emerge de um lago morno. Não houve sobressalto nem aquela sensação de que o dia já estava atrasado, antes mesmo de começar. Apenas o teto claro do quarto, a cortina desenhando um fio de luz dourada na parede e o som distante de um ônibus passando na avenida principal. Ela ficou ali por alguns segundos, talvez minutos, apenas respirando. O ar da manhã tinha uma qualidade diferente. Era mais fresco, mais honesto. Não carregava ainda o peso das conversas dos compromissos, das notificações piscando no telefone. Helena virou o rosto para a janela. A cidade ainda parecia meio adormecida. Alguns carros passavam, mas sem pressa. Um cachorro latiu ao longe. O céu tinha aquele tom azul muito pálido que antecede o sol pleno. E pela primeira vez em muito tempo, ela não estendeu a mão imediatamente para o celular na mesa de cabeceira. O aparelho permaneceu, ali, silencioso. E o mundo não desmoronou por isso. Ela se sentou na cama com calma. Os pés tocaram o chão frio. Sentiu a textura do piso, a leve contração dos músculos despertando. Era curioso perceber como o corpo tinha seu próprio ritmo independente do que a mente insistia em apressar. Na cozinha, a cafeteira esperava. Helena gostava do ritual do café, mas havia meses que ele se tornara automático. Água, pó, botão. Enquanto a máquina trabalhava, ela já respondia mensagens, verificava e-mails, absorvia pequenas urgências que se multiplicavam como formigas. Naquela manhã, porém, algo foi diferente. Ela abriu a janela da cozinha, antes de qualquer coisa. O ar entrou suave, trazendo o cheiro distante de pão fresco de alguma padaria próxima. Uma brisa leve mexeu a toalha da mesa. O sol começava a iluminar as bordas dos prédios. Helena apoiou as mãos no parapeito e ficou ali. Não pensou em listas. Não calculou horários. Não antecipou conversas. Apenas observou. Um senhor atravessava a rua devagar carregando uma sacola de feira. Uma moça corria, fones no ouvido, ritmo firme. Um gato atravessou o muro vizinho com a elegância tranquila de quem não deve nada a ninguém. O dia estava começando, mas não exigia nada ainda. Ela fechou a janela com cuidado e só então preparou o café. Desta vez escolheu o coador de pano que herdara da mãe. O ritual era mais lento. Ferver a água, escaldar o pano. Medir o pó com uma colher pequena de madeira. Cada gesto tinha um som próprio, o tilintar da colher na xícara. O murmúrio da água quase em ebulição. O gotejar ritmado escorrendo para a garrafa térmica. O vapor subiu em espirais suaves. Helena aproximou o rosto e respirou fundo. O cheiro do café recém-passado tinha algo de ancestral. Algo que dizia, está tudo bem. O dia pode esperar um pouco. Ela serviu uma xícara, não muito cheia. A porcelana branca parecia brilhar à luz da manhã. Sentou-se à mesa sem levar nada junto, nem celular, nem jornal, nem livro. Apenas o café. O primeiro gole foi pequeno, quase cerimonial. O calor espalhou-se pela boca, desceu pela garganta. Encontrou o estômago ainda vazio, e ali se acomodou como uma chama discreta. Helena fechou os olhos. Era só isso. Um gole de café. Um feixe de luz atravessando a mesa. O silêncio da cozinha. E, inesperadamente, uma sensação de espaço dentro do peito. Ela percebeu que passará meses, talvez anos, vivendo como se cada manhã fosse uma corrida de largada. Como se o mundo estivesse sempre 2 passos à frente exigindo que ela o alcançasse. Mas ali naquela mesa simples, com o vapor subindo da xícara, ela percebeu algo quase óbvio. O dia acontece mesmo que ela não corra. A cidade acorda. O sol sobe. As pessoas seguem seus caminhos. Nada depende da pressa dela. Helena apoiou o queixo na mão e ficou observando o desenho que o café fazia ao se mover levemente dentro da xícara. Pequenos círculos, pequenas ondas. Como se o líquido também respirasse. Pensou na infância. Lembrou-se das manhãs na casa da avó, quando o café era preparado no fogão antigo e o rádio tocava baixinho músicas que pareciam sempre falar de saudade. Ninguém tinha pressa ali. As conversas começavam devagar, como se cada palavra precisasse primeiro acordar.
Naquela época o tempo parecia maior. Ou talvez fosse ela que era menor e por isso tudo parecia caber com folga. Helena abriu os olhos e olhou novamente para a cozinha. Era a mesma de sempre. Azulejos claros, uma planta no canto, a geladeira com alguns ímãs segurando contas e lembretes. Mas havia algo diferente. Não no espaço. Nela. O silêncio não estava vazio. Estava cheio. Cheio de respiração. Cheio de presença. Cheio de uma espécie de permissão. Ela tomou mais um gole. E decidiu que não olharia o celular até terminar aquela xícara. Pode parecer pouco, mas para ela era quase revolucionário. Nos primeiros minutos, a mente ainda tentava escapar. Lembrava de um e-mail importante. De uma reunião marcada. De uma mensagem que talvez já estivesse esperando resposta. Ela deixou os pensamentos passarem. Como nuvens que atravessam o céu sem pedir autorização. Não era preciso agarrá-los. A luz da manhã mudou sutilmente de intensidade. Ficou mais clara, mais definida. Um risco dourado atravessava agora metade da mesa, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Helena sorriu. Nunca tinha reparado que a poeira parecia tão bonita quando iluminada. Ela encostou as costas na cadeira e sentiu o corpo inteiro apoiado. Os pés firmes no chão. As mãos mornas envolvendo a xícara. Era curioso como algo tão simples podia trazer tanta sensação de completude. Talvez não fosse o café em si. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, ela não estava tentando estar em outro lugar. Não estava no escritório. Não estava na reunião das 10. Não estava na conversa que teria à tarde. Ela estava ali. E aquilo era suficiente. A xícara esvaziou-se aos poucos. O último gole tinha um sabor ligeiramente mais intenso. Como se concentrasse tudo o que restara no fundo. Helena inclinou a porcelana e observou a pequena marca escura que ficava no interior branco, uma meia-lua de café que começava a secar. Ela pousou a xícara na mesa e respirou fundo mais uma vez. Ainda havia compromissos. Ainda havia responsabilidades. O dia não deixaria de ter suas exigências. Mas algo tinha mudado. Ela levantou-se da mesa com uma calma que não era lentidão, era escolha. Lavou a xícara com cuidado, sentindo a água correr sobre os dedos. Secou-a com um pano macio. Guardou o coador de pano no lugar certo. Antes de sair da cozinha, voltou à janela. A rua agora estava mais movimentada. O senhor da sacola já não estava ali. A moça que corria provavelmente já estava em outro bairro. O gato desaparecera. O mundo seguia. E ela também seguiria. Mas não precisava correr para que o dia acontecesse. Helena tocou o celular pela primeira vez naquela manhã. Havia notificações, sim. Algumas mensagens. Alguns avisos. Nada que não pudesse esperar mais um minuto. Ela bloqueou a tela novamente. Sorriu. E saiu de casa com a leveza de quem descobriu que o tempo não é um inimigo, é um espaço que se pode habitar. Helena fechou a porta de casa com um clique discreto. O corredor do prédio tinha o cheiro habitual de produto de limpeza e concreto frio. Antes ela atravessaria aquele espaço já mentalmente na rua, já na reunião, já no próximo compromisso. Mas naquela manhã, seus passos tinham peso não de cansaço, mas de presença. O elevador demorou um pouco. Ela não suspirou. Ficou observando o reflexo no espelho da cabine quando finalmente entrou. Havia pequenas linhas ao redor dos olhos que ela raramente notava. Não eram sinais de desgaste, eram sinais de vida. De risos, talvez. De noites mal dormidas também. Mas sobretudo de tempo vivido. Ela sorriu para si mesma. E não foi um sorriso automático. Do lado de fora o ar estava mais claro. A manhã se instalara de vez. A padaria da esquina tinha a porta aberta e o cheiro de pão recém-assado misturava-se ao do café que vinha lá de dentro. Helena quase entrou por impulso, mas decidiu apenas diminuir o passo ao passar. Havia sempre esse impulso de acumular mais um café, mais um hábito, mais uma tarefa. Mas o que ela sentia agora era diferente. Ela já tinha tido o suficiente. Na calçada uma criança caminhava segurando a mão da mãe. Um menino arrastava os pés, claramente contrariado por deixar o mundo dos cobertores. Helena se viu naquele gesto pequeno o desejo de ficar mais um pouco no espaço macio antes das exigências. Talvez a vida adulta fosse isso. Esquecer que ainda precisamos de um pouco de maciez. O sinal fechou. Ela parou. Antes usaria o tempo para checar o celular. Agora observou as árvores. Havia folhas novas surgindo entre os galhos mais antigos.
Um verde mais claro, quase translúcido vibrando contra o céu. Nunca tinha reparado que aquela árvore específica florescia assim no começo de março. O dia acontecia independente dela. E ainda assim ela fazia parte dele. No escritório, o barulho habitual já preenchia o ambiente. Teclados, telefones, conversas cruzadas. Helena sentou-se à sua mesa. Ligou o computador. A tela iluminou-se com uma lista de e-mails não lidos. Alguns marcados como urgentes. Outros com cópia para dezenas de pessoas. Nada diferente de qualquer outra terça-feira. Mas havia algo diferente nela. Em vez de abrir todos ao mesmo tempo, escolheu um. Leu até o fim antes de responder. Respirou antes de digitar. Era quase imperceptível. Mas aquela pequena pausa mudava tudo. Ela percebeu que grande parte da pressa não vinha do mundo externo. Vinha da antecipação. Da tentativa constante de estar 2 passos à frente do que ainda nem acontecerá. Uma colega se aproximou falando rapidamente sobre um ajuste em uma apresentação. Helena ouviu. De verdade. Sem pensar na resposta enquanto a outra ainda falava. Você está diferente hoje, comentou a colega quase sem perceber que comentava. Helena inclinou a cabeça. Talvez eu só esteja aqui. A colega riu sem entender completamente. Mas o comentário ficou no ar como um fio invisível. Por volta das 11, a ansiedade tentou voltar. Um prazo foi antecipado. Uma ligação trouxe uma informação inesperada. Uma planilha não fechava. O velho impulso apareceu, aquela sensação de que tudo precisava ser resolvido imediatamente, de que o coração precisava acelerar para acompanhar. Helena sentiu. Mas em vez de se deixar arrastar, apoiou as mãos sobre a mesa. Respirou como havia respirado diante do vapor do café. Uma vez. 2 vezes. O mundo não parou. Mas também não explodiu. Ela resolveu o que era possível. Pediu ajuda quando necessário. Deixou para depois o que não dependia só dela. Era curioso perceber que a maioria das urgências tinha uma margem invisível de tolerância. A corrida constante era muitas vezes imaginária. Na hora do almoço, em vez de comer diante da tela, Helena levou o prato até o pequeno terraço do prédio. Sentou-se em um banco simples de madeira. O sol estava mais alto agora, não agressivo, apenas presente. O calor tocava os ombros como uma mão leve. Ela mastigou devagar. Sentiu o gosto real da comida. Percebeu que havia semanas que não prestava atenção no sabor do arroz, na textura das folhas da salada, na temperatura exata do feijão. Quando foi que começamos a engolir a vida sem mastigar? Um vento atravessou o terraço e bagunçou seus cabelos. Ela fechou os olhos por um instante. Lembrou-se do vapor do café, naquela manhã. Era como se aquele momento tivesse aberto uma porta interna e agora, sempre que precisava, ela podia atravessá-la. No fim da tarde, já perto de ir embora, Helena encontrou o porteiro do prédio conversando com uma senhora idosa que esperava transporte. Normalmente ela apenas acenaria e seguiria. Mas algo a fez parar. A senhora falava sobre o calor que demorará a chegar naquele ano. Sobre como as estações pareciam diferentes do que eram em sua juventude. Sobre como mesmo assim, ainda gostava de sentir o sol na pele. Helena ouviu. Não para responder. Não para opinar. Apenas para estar ali. Às vezes presença é a forma mais pura de gentileza. Quando finalmente se despediu e caminhou para casa, o céu já começava a mudar de cor. Tons alaranjados se espalhavam entre os prédios. Ela percebeu que não se sentia exausta. Cansada. Sim, o dia tinha sido cheio. Mas não drenada. Era uma diferença sutil e profunda. Ao chegar em casa, Helena abriu a janela novamente. O ar da tarde era diferente do da manhã, mais morno, mais denso, carregando o eco das horas vividas. Ela preparou outro café. Não por necessidade, por escolha. Desta vez não era sobre começar o dia. Era sobre encerrá-lo. Sentou-se à mesma mesa. A luz agora era dourada, quase líquida. Ela pensou no que acontecerá desde a primeira xícara. Nada extraordinário. Nenhuma grande revelação. Nenhuma mudança radical. Apenas pequenas decisões silenciosas. E ainda assim, algo essencial parecia ter se rearranjado. Helena entendeu então que o segredo não estava em transformar a vida inteira. Estava em transformar o primeiro momento. Porque o primeiro momento define o tom. Assim como o primeiro gole de café aquece o resto da xícara. Ela levou a porcelana aos lábios. O vapor subiu novamente, como uma lembrança. E ela sorriu.
sabendo que no dia seguinte, o mundo acordaria outra vez. E ela poderia escolher mais uma vez não correr para que o dia acontecesse. Naquela noite, Helena não ligou a televisão. O apartamento estava quieto de um jeito diferente, não era o silêncio apressado de quem apenas preenche um intervalo entre tarefas. Era um silêncio habitado. Ela deixou a bolsa sobre a cadeira, tirou os sapatos com cuidado e caminhou até a sala. A luz do entardecer ainda persistia desenhando sombras longas no chão. Sentou-se no sofá sem fazer nada. Nada mesmo. Nos primeiros minutos, houve um leve desconforto. Uma vontade quase automática de pegar o celular, de aproveitar o tempo, de responder algo, organizar algo, consumir algo. Foi então que percebeu. A pressa constante era uma forma de não escutar. Quando o silêncio se estende, ele começa a revelar o que estava abafado. Helena pensou no pai. Não de forma dramática. Apenas como quem encontra uma fotografia antiga no fundo de uma gaveta. Ele sempre acordava cedo. Fazia café antes de todo mundo. Sentava-se à mesa com o jornal aberto. Mas passava longos minutos olhando pela janela antes de ler qualquer linha. Quando ela era adolescente, aquilo a irritava. O senhor não vai se atrasar? Perguntava, impaciente. Ele sorria, dobrava o jornal e dizia: o dia não foge da gente. Filha. Ela nunca entendeu. Até agora. O pai partirá há 3 anos. Desde então, as manhãs se tornaram mais aceleradas, como se correr fosse uma maneira inconsciente de não sentir a ausência. Ficar ocupada era mais fácil do que sentir falta. Helena deixou que a memória viesse inteira. A cozinha da infância. O cheiro forte do café. O barulho da colher batendo na xícara grossa de cerâmica. O silêncio confortável entre ela e o pai. Não era um silêncio vazio. Era companhia. Uma lágrima desceu devagar, sem sobressalto. Ela não a enxugou imediatamente. Deixou que estivesse ali. Talvez o primeiro café em silêncio daquela manhã não tivesse sido apenas sobre desacelerar. Talvez tivesse sido um reencontro. Com ele. Com a memória. Com uma parte dela que sabia viver sem correr. No dia seguinte, Helena repetiu o ritual. Abriu a janela. Preparou o café no coador de pano. Sentou-se sem o celular. Mas desta vez havia algo a fazer. Após terminar a xícara, pegou o telefone, não para ver notificações. Ligou para a mãe. A ligação foi simples. Aquelas conversas que começam com perguntas práticas. Se estava tudo bem. Se havia chovido por lá. Se a vizinha ainda reclamava do portão. Mas em determinado momento, Helena disse: Mãe, você lembra como o pai ficava olhando pela janela antes de sair? Houve uma pausa do outro lado da linha. Lembro. Respondeu a mãe com a voz já mais baixa. Ele dizia que precisava cumprimentar o dia primeiro. Helena sorriu, sentindo o peito aquecer. Acho que eu finalmente entendi. Não foi uma conversa longa. Mas foi necessária. Quando desligou, havia uma leveza nova no ar. Como se algo tivesse sido colocado no lugar certo, depois de muito tempo desalinhado. Os dias seguintes não foram perfeitos. Houve manhãs em que Helena quase voltou ao velho hábito de correr. Houve dias em que o café precisou ser rápido porque o ônibus estava prestes a passar. Mas algo essencial permanecia. A consciência de que ela podia escolher. Mesmo quando o tempo era curto, havia um segundo possível de pausa. Um respiro antes de responder. Um olhar pela janela, ainda que breve. Ela começou a notar mudanças sutis. Escutava mais nas conversas. Interrompia menos. Sentia menos necessidade de provar que estava sempre ocupada. Uma amiga comentou durante um jantar. Você parece mais tranquila. Aconteceu alguma coisa? Helena pensou um pouco antes de responder. Eu comecei a tomar café. A amiga riu. Mas Helena sabia que não era apenas café. Era presença. Certa manhã, porém, tudo saiu do controle. Perdeu o horário. Derrubou o café na blusa. Recebeu uma notícia difícil no trabalho. O velho turbilhão voltou com força. No meio da tarde, sentada no banheiro do escritório, sentiu os olhos arderem. A respiração ficou curta. O coração acelerado. Por um instante, teve medo de que todo o equilíbrio tivesse sido frágil demais. Mas então fechou os olhos. E imaginou o vapor subindo da xícara. Imaginou a luz suave atravessando a mesa. Imaginou o pai olhando pela janela. Respirou. 1 vez. 2 vezes. 3. O mundo não parou. Mas ela parou por dentro. E isso bastou. Saiu do banheiro sem soluções mágicas. Os problemas continuavam ali.
mas não eram maiores do que sua capacidade de enfrentá-los. Ela havia aprendido algo fundamental. Não é preciso correr para que o dia aconteça, mas também não é preciso fugir quando ele pesa. Algumas semanas depois, Helena convidou a mãe para passar um fim de semana em sua casa. Na manhã de sábado, acordou antes dela. Foi até a cozinha. Preparou o café no coador de pano. Abriu a janela. O céu estava claro. Um vento leve atravessava a cortina. Quando a mãe apareceu ainda com o cabelo desalinhado de sono, encontrou Helena sentada à mesa, em silêncio. Já acordada, perguntou, sorrindo. Helena fez um gesto suave, convidando-a a sentar. Serviu 2 xícaras. Por alguns minutos, nenhuma das duas falou. Apenas o som distante da cidade começando. A mãe levou o café aos lábios e fechou os olhos. Seu pai ia gostar disso, disse, baixinho. Helena sentiu o peito expandir. Talvez aquele fosse de fato o verdadeiro primeiro café em silêncio. Não o da terça-feira qualquer, mas este compartilhado, consciente, inteiro. Ela olhou pela janela. O dia estava começando, e não havia necessidade alguma de correr. Os anos não passaram apressados. Passaram como manhãs uma depois da outra, cada qual com sua própria luz. Helena agora tinha alguns fios brancos misturados aos cabelos escuros. Não os escondia. Gostava da ideia de que o tempo pudesse ser visto, como as marcas de café no fundo da xícara. O apartamento era outro. Mudará-se 2 anos antes para um lugar com janelas maiores. Não por necessidade, mas por desejo. Queria mais céu. A rotina também era diferente. Trabalhava menos horas. Escolhera projetos que exigiam mais presença e menos urgência. Aprenderá com delicadeza e firmeza a dizer não. Mas havia algo que nunca mudará. O primeiro café. Todas as manhãs, sem exceção. Ela acordava alguns minutos antes do necessário. Não por disciplina rígida, mas por vontade. A cafeteira elétrica já não existia. Continuava fiel ao coador de pano. A água aquecida, lentamente. Ao gesto de escaldar o tecido antes de receber o pó. O vapor ainda subia em espirais suaves. E ainda hoje, quando o cheiro do café preenchia a cozinha, ela sentia o mesmo espaço se abrir dentro do peito. Como uma porta que nunca mais fora fechada. A mãe partirá num outono tranquilo alguns anos depois daquele sábado compartilhado. A ausência doeu, mas não foi apressada. Houve tempo para despedidas. E na última manhã que passaram juntas, Helena preparou o café. Sentaram-se lado a lado em silêncio. Nenhuma das duas comentou que talvez fosse uma das últimas vezes. Mas sabiam. E o silêncio não era pesado. Era inteiro. Depois que a mãe se foi, Helena manteve o ritual com ainda mais ternura. Não como obrigação. Não como tentativa de segurar o passado. Mas como quem honra algo simples que fez diferença. Ela compreendeu então que o primeiro café nunca foi sobre a bebida. Era sobre a escolha de começar o dia habitando. Numa manhã de primavera anos depois, a campainha tocou cedo. Helena abriu a porta e encontrou Clara, filha de uma amiga, agora com 17 anos, prestes a entrar na universidade. Clara parecia elétrica, ansiosa, o futuro vibrando nos olhos. Eu não consigo parar, disse, entrando na cozinha. Parece que se eu diminuir o ritmo, vou perder alguma coisa. Helena sorriu com uma familiaridade quase doce. Colocou água para aquecer. Sente, pediu apenas. Clara obedeceu embora inquieta. Os dedos tamborilavam na mesa. O olhar buscava o celular dentro da mochila. Helena preparou o café com calma deliberada. Não para ensinar. Não para impor. Apenas para ser. O vapor subiu. A luz da manhã atravessava a janela maior daquele novo apartamento, desenhando o mesmo dourado suave de anos atrás. Ela serviu 2 xícaras. Sentaram-se. Clara tentou falar, mas Helena levantou levemente a mão não como censura, mas como convite. Primeiro, vamos só estar aqui. Houve um pequeno estranhamento. Depois, silêncio. 1 minuto. 2. 3. A respiração de Clara começou a desacelerar sem que ela percebesse. O barulho da rua parecia distante. O mundo por alguns instantes não exigia nada. Quando finalmente Clara falou, a voz já não tremia tanto. Eu nunca tinha tomado café assim. Helena inclinou a cabeça. Assim como? Clara pensou, sem fazer outra coisa ao mesmo tempo. Helena riu baixo. É diferente, não é? Clara assentiu. Naquele instante,
Helena sentiu algo se completar. Não era sobre transmitir uma técnica. Era sobre oferecer um espaço. O mesmo espaço que um dia o pai oferecerá a ela sem saber. O mesmo espaço que ela quase perderá na correria. Anos depois alguém poderia entrar naquela cozinha e sentir que havia ali uma espécie de calma acumulada nas paredes. Não porque a vida tivesse sido fácil, mas porque, dia após dia, alguém escolhera não correr antes de precisar. O mundo continuou acelerando. As tecnologias mudaram. As notícias ficaram mais rápidas. As exigências mais barulhentas. Mas todas as manhãs, naquela janela aberta, o dia ainda começava do mesmo jeito. Com vapor. Com luz suave. Com silêncio. E Helena, já com mãos mais marcadas pelo tempo, ainda segurava a xícara como se fosse a primeira vez. Porque de certo modo era. Todo primeiro café é único. Todo começo é uma chance de escolher o ritmo. E o dia, como o pai dissera tantos anos antes, nunca fugiu dela. Ele apenas acontecia. E ela finalmente aprenderá a acontecer junto. Naquela manhã, muitos anos depois, Helena acordou antes da luz. Não havia despertador. O céu ainda estava em um azul quase noturno e a casa respirava no silêncio mais puro que existe, aquele que antecede o dia. Ela permaneceu deitada por alguns instantes, sentindo o próprio corpo, o ritmo tranquilo do coração. Não havia compromissos urgentes. Não havia nada que exigisse pressa. Ainda assim, ela se levantou. Na cozinha os gestos eram familiares. Água no fogo. O coador de pano cuidadosamente lavado na noite anterior. A colher de madeira repousando ao lado do pote de café. O primeiro fio de água quente encontrou o pó escuro. O aroma subiu o mesmo de sempre. E ainda assim, diferente. Helena abriu a janela. O ar da madrugada tinha um frescor quase infantil. Uma promessa de luz que ainda não se mostrará por completo. Lá embaixo, a rua estava vazia. Nem carros, nem passos. Apenas o mundo esperando para acontecer. Ela serviu a xícara. Sentou-se. E pela primeira vez em muito tempo, percebeu algo novo. Não precisava mais se lembrar de desacelerar. O silêncio já morava nela. Não era um exercício. Não era um esforço consciente. Era parte do seu modo de existir. Helena levou a xícara aos lábios. O calor espalhou-se devagar, como sempre fizera. Mas agora havia uma camada adicional, uma sensação de gratidão serena, quase invisível. Ela pensou no pai, na mãe, na jovem apressada que fora, na mulher que aprenderá a ficar. Todos eles estavam ali, de algum modo naquela cozinha iluminada por uma luz que começava a nascer. O céu clareou, lentamente. Primeiro um risco dourado no horizonte. Depois um brilho mais firme tocando os prédios. Em seguida, o dia inteiro. Helena não fez nenhum pedido. Não formulou resoluções. Não prometeu ser melhor, nem mais produtiva, nem mais eficiente. Apenas respirou. E naquele instante simples, sentado diante de uma janela aberta, com uma xícara entre as mãos, compreendeu que o dia nunca exigiu que ela corresse. Ele sempre apenas pediu que ela estivesse. Quando terminou o café, não se levantou imediatamente. Deixou a xícara vazia sobre a mesa. Observou o vapor que já não existia. O silêncio que permanecia. Então, com um gesto tranquilo, tocou o próprio peito, como quem reconhece um lar. O mundo lá fora começava a se mover. E ela também se moveria. Mas agora sabia. Não era preciso correr para que o dia acontecesse. Nem para que a vida fosse inteira. Helena levantou-se. Lavou a xícara. Abriu ainda mais a janela. E deixou que o dia entrasse, não como um desafio, mas como uma visita bem-vinda. O primeiro café em silêncio continuaria existindo todas as manhãs. Não porque o ritual era repetido, mas porque ela aprenderá que o verdadeiro começo não está na xícara. Está na escolha de ficar. E assim, sem pressa, o dia começou. E começou bem.